Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito bom dia, boa tarde para você que está aqui ligado na Uni FM nos 94.5 do seu rádio. Mais uma sexta-feira e a gente aqui, meio-dia com você no Uninova, que é o seu canal de jornalismo onde a gente fala sobre ciência, tecnologia e inovação. E sempre, como toda sexta-feira, a gente traz um convidado muito especial no estúdio e hoje é um convidado especial mesmo, uma figura muito importante aqui do estado do Paraná para o setor da inovação, que é o secretário da Inovação, Modernização e Transformação Digital do estado do Paraná, Alex Canziani. Seja muito bem-vindo à Uninova, secretário. Boa tarde, muito obrigado, Ângela, uma alegria muito grande poder estar aqui com você, participando, parabenizar a UniFM pela bela programação que tem e agora com esse foco na inovação, trazendo as novidades para um público que é altamente seleto e que com certeza vai se apropriar desse assunto com muita facilidade. Obrigada, secretário. Esse é o nosso objetivo mesmo. E você está aqui com a gente justamente no meio da Semana da Inovação. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que é essa semana para o estado do Paraná e como que ela está acontecendo desde quarta-feira, né? Exatamente. Olha, Ângela, primeiro, foi uma grande alegria e honra poder ter sido convidado pelo governador Ratinho para poder assumir a Secretaria de Inovação. Eu, ao longo de muitos anos, trabalhei na pauta da educação, ciência, tecnologia e inovação, e você poder ser o secretário no estado para poder trabalhar essa pauta é fantástico. E eu confesso que nós, a equipe, estamos muito animados para a gente poder desenvolver essa pauta. E, inclusive, nós temos uma lei estadual que prevê, no mês de outubro, a Semana da Inovação. E nós começamos essa semana agora com uma série de iniciativas que nós estamos fazendo para poder levar a inovação para o Paraná como um todo. Primeiro que, logo que nós assumimos, nós falamos que nós não queremos a inovação somente para as grandes cidades. Se a gente pegar aqui o Vale do Pinhal em Curitiba, nós temos o ecossistema lá de Londrina, Estação 43, que Maringá. Que são os ecossistemas mais fortes mais do estado, fortes, mais com maior maturidade, Mas nós temos que levar para as cidades do estado como um todo, independente do tamanho, independente da quantidade de ativos tecnológicos que ela tenha, nós temos que fazer com que a inovação aconteça no estado como um todo. E essa é a política que nós estamos fazendo. Tanto é que na Semana da Inovação nós estamos apresentando o Pacto pela Inovação. Esse pacto nós queremos fazer com que os prefeitos eleitos, ou reeleitos, possam assumir o pacto para que eles possam fazer toda uma jornada de inovação no seu município. Aqueles que já possuem, obviamente, não haverá essa necessidade, porque já tem um ecossistema, mas aqueles que não têm ainda, nós queremos que ele faça essa jornada. Essa jornada vai fazer com que se comece pela educação, ou seja, nós queremos levar uma metodologia, apesar dos anos iniciais não ser afeto ao governo do estado, cabe aos municípios a educação, mas nós queremos levar a pauta da inovação para essas crianças, através de uma metodologia do MIT, que é uma tecnologia voltada para a programação para crianças, através de joguinhos eles começam a ter noção de modelos computacionais, pensamento lógico, robótica. Então, tudo isso nós vamos estar inserindo para crianças no 4º e 5º ano. E a nossa ideia é que todas as cidades do Paraná possam passar por isso. E nessa jornada, conforme o município vai avançando, nós vamos estar, inclusive, colocando recursos para que o município possa, primeiro, começando essa jornada, depois nós vamos dar uma plaquinha, seja de microbit, seja Arduino, para que as crianças possam também avançar nesse estudo. Depois, um laboratório Fab Lab nas cidades, depois a questão de robótica para as crianças e chegando até o final, quando nós teremos, então, centros de inovações nos municípios espalhados pelo estado do Paraná. Ou seja, a velocidade do investimento em cada cidade vai depender da velocidade do município desenvolver aquela jornada com celeridade. Seguir essa jornada, quanto mais eles se interessarem, quanto mais eles estiverem envolvidos nisso, mais rápido vai ser para que eles possam cumprir essa jornada. E além disso, nós teremos outras ações também, essa questão da educação, mas nós teremos também a questão de legislação. Nós queremos preparar os municípios para que tenha uma lei de inovação no município, para que tenha o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que eles tenham o Fundo Municipal, até porque isso facilita. Nós criamos aí, o governador Ratinho mandou um projeto para a Assembleia, já foi sancionado inclusive, que é a possibilidade de mandarmos recursos fundo a fundo, do Fundo do Estado para o Fundo Municipal. Então isso vai facilitar para que esse recurso chegue na ponta para atender os municípios. Então, essa jornada também da legislação.
Aliado a isso, nós vamos ter a questão do ecossistema. Nós queríamos que esse município, né, forme esse ecossistema local, depois um próprio regional, e nós vamos medir a maturidade desse ecossistema. Para que também, conforme vai a maturidade, nós vamos dando premiações para ele também, para que ele possa se desenvolver cada vez mais. Então, aí nós queremos fazer um grande evento no Paraná voltado para a inovação, um evento internacional. O Paraná fala pouco do que faz, nós temos excelentes iniciativas, nós temos 3 unicórnios aqui no estado e nós precisamos falar para o Brasil e para o mundo. E a Secretaria de Inovação veio justamente para atender essa demanda também, de integrar e levar essas informações para todo o estado, né? Exatamente, tanto é que a semana que vem, Ângela, nós vamos no último dia, no dia 22, nós vamos fazer o ecossistema estadual de inovação. Porque nós temos vários locais e vários regionais, mas falta, na nossa visão, uma governança estadual, onde a gente possa pensar a inovação como um todo, que a gente possa trazer as demandas por parte dos municípios e das regiões e poder ver de que maneira que o Estado pode atender isso. Estão chamando os principais atores do Estado, as universidades, o governo, entidades para poder trabalhar essa pauta e a gente conseguir conectar com todos os ambientes de inovação que nós temos no Estado. E a Secretaria da Inovação, ela também cumpre esse papel de integrar as soluções inovadoras de todas as secretarias de Estado, também tem esse trabalho interno? Exatamente. Essa é uma outra... até eu vou te dar uma notícia aqui, nós vamos mudar o nome da secretaria. Hoje é a Secretaria de Modernização e Transformação Digital. Nós vamos, inovação, modernização e transformação digital. Nós vamos mudar para estar na Assembleia, isso deve ser nos próximos dias, Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial. Nós queremos que o Paraná seja referência aqui, ó. Seguindo o que Curitiba fez, nós queremos que o Paraná seja referência. Eu vi outro dia que a França nomeou uma ministra de inteligência artificial. Os Emirados Árabes também têm um ministro nesse sentido. E nós queremos que a Secretaria, então, seja focada na questão da inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo cada vez mais relevante e nós queremos que o Paraná seja o estado mais protagonista em termos de inteligência artificial no país. Em todos os setores do governo. Aí quando você fala do governo para dentro, né, e essa é uma demanda que o próprio governador nos passou, e aí nós temos uma outra iniciativa que nós devemos estar lançando, e eu fico ansioso para poder lançar, porque eu já queria ter feito isso antes, que é um hub de GovTechs. Nós temos no canal da música, o 3º andar lá, nós estamos reformando, está praticamente pronto, e nós vamos fazer um edital para chamar o seguinte: entidades, quem quer tocar o hub de GovTech do estado do Paraná? Para poder prover soluções para o governo, mas também para os municípios no estado, que tem uma demanda fantástica. Sim. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dar 5 milhões por ano para poder tocar esse hub. Legal. Porque não cabe ao governo fazer isso. Nós queremos que uma entidade, uma instituição, seja pública, privada, tenha a capacidade de poder conectar vários players para isso e possa fazer uma operação fantástica para que a gente possa ter hackathons, ideatons, que a gente possa fazer encomendas tecnológicas, trazendo soluções. Uma grande incubadora ali. Incubadora para poder trazer soluções para o governo do estado, dos municípios e para o Brasil como um todo. Perfeito. Então, esse nós vamos estar desenvolvendo para poder melhorar o próprio governo do estado, né? E precisamos ter um governo mais sério, um governo que seja mais perto do cidadão, um governo mais ágil, mas também aproveitando essa nova leva de prefeitos que estão assumindo agora, que a gente possa ter algumas soluções de prateleira para poder dizer: prefeito, leve isso para o seu município, que com certeza você vai dar um grande salto aqui para poder resolver uma determinada dor que todos os municípios têm e que nós temos uma solução para você. E às vezes um cardápio básico acaba fazendo muita diferença, principalmente para esses municípios pequenos onde a secretaria quer chegar. Exatamente. Aí pensando soluções, por exemplo, de consórcio que nós podemos ter com os municípios, eu sou um adepto de consórcio. Perfeito. Que maneira que a gente pode usar esses municípios, unir esses municípios através de consórcio para poder pensar em soluções em conjunto, seja na questão da transformação digital, seja na questão do meio ambiente, seja na questão de resíduos. Que já acontece com o saneamento. O Marcos já está formando aqueles blocos de municípios. Saneamento, como nós temos na saúde, né, inúmeros consórcios também que atendem o Estado. E eu acredito que a gente pode fazer com que consórcios para levar inovação também para as nossas cidades. A inteligência artificial está aí. É uma ferramenta que pode trazer soluções para muitas áreas, principalmente áreas do governo estadual. Qual que é a sua principal estratégia com essa transformação do nome e qual é o objetivo da gente trazer a inteligência artificial
como uma bandeira de governo também? Olha, Anjo, primeiro que a inteligência artificial hoje faz parte de tudo, né? Você pode, qualquer jornal que você abra, qualquer televisão que você veja, está saindo novidades com relação à inteligência artificial, o poder que isso tem, a maneira como isso está invadindo, né, todas as áreas do conhecimento para poder facilitar a vida das pessoas, diminuir o tempo que as pessoas... E aí, eu falo o seguinte, né, você não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas você vai ser substituído por uma pessoa que usa a inteligência artificial. Ou Perfeito. seja, se você não mexer com inteligência artificial, você, com certeza você vai perder alguém que se utiliza disso. Sim. Né? Tem até uma palestra que eu vi, que eu achei muito legal, que a pessoa falava, por sinal ela vai estar aqui, inclusive, a semana que vem, que é Marta Gabriel. Né? Nós vamos ter um evento para os servidores, né? Dentro da Semana da Inovação, um evento sobre inteligência artificial, e ela dizia o seguinte, olha, hoje, um cidadão comum com inteligência artificial, ela está melhor do que um cidadão especialista sem a inteligência artificial. E ele falou, por exemplo, se eu for para Tóquio e eu pedir para um motorista de táxi ir para um determinado local lá, ele, sem inteligência artificial, ele vai até chegar, porque ele conhece a cidade, ele está há muitos anos lá. Só que eu, que nunca fui, né, eu posso chegar lá, abrir o Waze, e eu consigo dizer a rota mais rápida, a rota melhor para poder chegar. Onde tem menos congestionamento. Quer dizer, menos congestionamento, etc. Ou seja, eu que não tenho nada de informação, como não sei dirigir táxi lá em Tóquio, né, você tem essa informação. Ou seja, nós temos que aprender a mexer com a inteligência artificial. E ela está cada dia mais presente em todos os segmentos, em todas as áreas, em todos os setores da atividade. E o governo também tem que se apropriar disso. Claro. O governo também tem que... E aí fizemos uma seleção nacional para poder escolher um diretor de inteligência artificial. A gente noticiou aqui Vocês no... noticiaram, 238 pessoas do Brasil inteiro se inscreveram para ser esse diretor. Foi um processo muito interessante. Exatamente. Isso é um processo inovador dentro do governo. Isso é inovação, exatamente. Foi a primeira vez que foi feito isso dentro do governo para trazer alguém diferenciado aqui para poder trabalhar essa pauta junto conosco. E aliado a isso, nós fizemos, e está junto com esse projeto que muda o nome da secretaria, nós temos uma política também do governo, que são as diretrizes da inteligência artificial dentro do governo. Obviamente, existe toda a questão do LGPD, você falava com relação da ética, inclusive, do que podemos chegar com a questão da inteligência artificial. Então, esse projeto também trata sobre essa questão. Nós temos, a própria Celepar está se empenhando também no sentido de poder utilizar. Nós temos falado com várias Big Techs para soluções que a gente possa trazer. Então, nós queremos que o Paraná seja referência em inteligência artificial. Estamos trabalhando algumas outras ações que a gente não pode falar, porque temos que ainda combinar com o governador, tá? Mas para poder transformar cada vez mais o Estado na referência em inteligência artificial. Nós queremos ser um grande formador de mão de obra para isso. Nós estamos, inclusive, né, e essa semana mesmo nós temos uma comitiva do Paraná, né, o professor Ramiro, da Fundação Araucária, a Cristiane, o próprio Jorge Edson, lá na Índia, porque nós estamos trazendo uma rede de supercomputadores para o Paraná. Todas as universidades estaduais terão HPCs, né, computadores de alta potência, em cada uma das universidades, e também nós teremos um grande computador voltado para a inteligência artificial para poder atender negócios, para poder estar em Londrina. E também nós teremos um centro de formação de mão de obra voltada para HPC, para inteligência artificial, uma parceria com a Índia. A Índia tem um instituto lá, dentro do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia dele, chamado SEDAC, onde eles fazem, inclusive, supercomputadores, e esses computadores estão vindo de lá para poder nos atender, e eles, dentro desse SEDAC, existe o ACTS, que é exatamente a formação da mão de obra. E nós queremos ter, então, um braço do SEDAC, ACTS, aqui no Brasil, aqui no Paraná, para que a gente possa formar a mão de obra. Paraná seria o primeiro estado a ter país, fora na Ásia, vai ser o primeiro país que vai ter uma unidade deles para que a gente possa fazer treinamentos de alta performance. E isso coloca o Paraná também num outro patamar, né? Porque quando você fala, Ângela, de atrair investimentos, de você atrair ativos, passa necessariamente por gente qualificada, talentos, e é isso que o Paraná está trabalhando fortemente nesse sentido. Para você ter ideia,
Ângela, nós temos o índice PARDS de desenvolvimento, né? Quando você pega o IDH, mas o índice PARDS ele pega algumas outras áreas sociais também, tá? Uhum. Então o índice PARDS ele acaba sendo mais adequado para poder entender as nossas vulnerabilidades. E nós pegamos os 50 municípios mais vulneráveis do estado, tá? E nós estamos fazendo um projeto chamado Talento Tech, onde nós estamos investindo 60 milhões de reais para que a gente possa pegar 20 jovens de 50 cidades, dá 1.000 jovens por ano, e nós estamos fazendo toda uma formação desses jovens através das nossas universidades na área de tecnologia, na área de programação, para que esses jovens, depois de terminar esses cursos, nós estamos com uma parceria com várias empresas, sejam as grandes empresas do Paraná, do Brasil, e também startups, etc., para que essas pessoas possam trabalhar nas suas casas, nessas empresas. Nós não queremos que o jovem saia lá de Morretes, e Morretes é um dos polos que nós temos, e que ele venha para Curitiba para trabalhar. Nós queremos que ele fique lá na cidade, para ele poder gerar renda na cidade, para que ele, mas mais do que isso, ele vai ser um exemplo para os seus amigos, para os seus colegas na cidade. Vai disseminando a cultura, exatamente, né? a cultura, que é possível sim, uma pequena cidade, uma cidade deprimida, inclusive economicamente, tá? Mas que ela pode, através de gente qualificada, poder viabilizar. E quando você pega 20 jovens por ano, 3 anos são 60. Claro. Muitas das cidades menores não têm uma indústria de 60 pessoas. Né? Quer dizer, uma indústria é a prefeitura. A maior empresa é a prefeitura. Se nós tivermos 60 jovens como esse, trabalhando nas suas casas, atendendo empresas do Paraná, do Brasil, do mundo, né, e essa renda ficando na cidade, com certeza vai ser um impacto econômico na cidade também e vai ser um grande momento de transformação dessas cidades como um todo. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, estamos investindo bastante, um empenho muito forte de várias secretarias, não é da Secretaria de Inovação, nós coordenamos esse projeto, Sim. mas é o planejamento, é ciência e tecnologia. Acaba sendo tudo muito transversal, é né? educação, todo mundo trabalhando para que a gente possa viabilizar esse belo projeto que o governador tem, para que a gente possa mudar a realidade econômica desses municípios e principalmente aquilo que nós falamos, talento. Talento é o que transforma uma cidade, Isso um estado, não se tira país. da cidade nunca mais. Não é uma gestão que... Nós não queremos que ele saia de lá, queremos que ele continue lá. Exatamente, né? Ele vai continuar lá, independente do que acontecer no futuro, né? Exatamente. Enfim. Secretário, Paraná é um estado de vanguarda em vários aspectos e está caminhando para ser também na inovação. Como que o senhor classificaria o Paraná no cenário nacional hoje em dia? Nós estamos à frente com estratégias e desenvolvimento de tecnologia e de conhecimento dentro do estado. Qual a sua análise com relação ao Brasil e ao Paraná nesse contexto? Olha, Ângela, acho que, quer dizer, nós falarmos de nós mesmos, mas tem de índices que falam, né? Quer dizer, então nós temos índice que diz que o Paraná é o estado mais inovador do Brasil. Saiu outro índice agora que nós saímos em terceiro lugar, depois de São Paulo e encostado em Santa Catarina, né? Agora, quando a gente pega, e aí que eu vejo que nós vamos chegar a ser, em todos os indicadores, todos os índices, o mais inovador. E por um detalhe, né? Quando você fala em orçamento público, né? Você fala em dinheiro. E muitas vezes o gestor fala, o prefeito fala, o governador fala, não, a prioridade para mim é essa. Só que ele não fala isso em termos de dinheiro, né? Ele fala, a prioridade é essa, mas cadê o dinheiro para isso? Não tem. Quando a gente pega o Paraná, por exemplo, se a gente pegar 2 anos atrás, quanto que o Paraná investia em ciência, tecnologia e inovação? Em torno de 70 milhões por ano. Nós tínhamos dinheiro para ciência, tecnologia e inovação. Esse ano, 2024, nós estamos chegando a quase 800 milhões de reais. Nunca houve tanto dinheiro para ciência, tecnologia e inovação. Tá? Porque o governador, é uma posição política que o governador tomou de cumprir aquilo que a Constituição dizia desde 88, que 2% da receita líquida do Estado deve ir para ciência, tecnologia e inovação. Sim. Só que o que usavam, né? Os outros governos usavam, mas pagavam professores, pagavam, que é importante também, Sim. mas não era para aquilo que os próprios deputados haviam colocado na Constituição estadual. E o governador Ratinho... Que é pesquisa, desenvolvimento Exatamente. de pesquisa e conhecimento. Pesquisa, inovação, apoio para que as universidades possam se aproximar, e eu sei aqui, a própria FUNPAR está fazendo muito forte nesse sentido, e eu falava com a Cris, que é um talento aqui também, né, ajudando aqui a FUNPAR, para poder aproximar o setor produtivo da universidade,
Olha, a Universidade Federal é uma coisa fantástica, uma enormidade, com tantos talentos que nós temos aqui e que podem contribuir enormemente com vários setores da sociedade, com várias empresas para poder alavancar negócios, para poder gerar novos produtos, para poder gerar novas pesquisas, né? E eu não tenho dúvida que quanto mais próximo a gente tiver isso, e tendo recursos, nós vamos conseguir alavancar muitas coisas, nós vamos conseguir incorporar muitas tecnologias para a gente fazer com que o Paraná se torne cada vez mais um estado inovador. E isso a gente colheu frutos, né? Durante a pandemia, principalmente, até dessa política do governo do estado de investimento em desenvolvimento de pesquisa, que o Paraná gerou muita pesquisa importante nesse período, né? De lá para cá, com a chegada da Secretaria da Inovação, isso ainda ficou mais acelerado? Esse processo de desenvolvimento de pesquisa nas universidades estaduais, ele está mais acelerado hoje em dia? A pesquisa em si, ela é mais focada na SET, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Tá? O nosso foco é mais inovação, é mais, por exemplo, startups. Isso. Nós estamos com o projeto Anjo Inovador, que nós damos R$250 mil, sem qualquer contrapartida em termos de percentual da empresa, nada. Só para fomentar startups que sejam inovadoras. Perfeito. Tivemos o ano passado, 57 foram escolhidas, esse ano nós vamos escolher mais 80, chegaram quase 600 startups se colocando, excelentes startups, né, para poder buscar esse fomento do governo do estado. Queremos lançar um outro projeto que é voltado para... Porque veja o seguinte, Ângela, tem momentos, por exemplo, que o investidor ele vai... Quando a startup começa a faturar, quando você vê que tem uma perspectiva, o investidor quer entrar lá. Claro. Porque quer ter um percentual dessa empresa, porque ela vai escalar daí. Claro. Só que tem uma fase, que é exatamente o seu início, que é onde ela está desenvolvendo que ninguém quer pôr, porque daí é o seguinte, quer dizer, de cada 10 pode virar 2, 3. Tá? E é aí que o Estado entra. E é aí que o Estado tem que ser o fomentador. Então, se nós temos hoje o do Anjo Inovador, que já está numa fase um pouco maior, já é uma startup, já tem uma empresa, nós queremos pegar no início, na ideação, quando começa as startups. E aí nós estamos querendo, né, e vamos lançar esse programa aí no começo do ano que vem. Pode ser esse ano ainda, nós estamos vendo aí o edital, que vai ser o Impulso Inovador. Que exatamente nós vamos dar, como foi feito alguns anos atrás, era chamado Sinapse. Uhum. E aonde a gente anda no Estado, os ecossistemas, o próprio Sebrae diz que isso falta no Estado. Então nós vamos colocar um recurso considerável para que a gente possa alavancar, sei lá, 2, 3 mil propostas no Estado, que a gente possa selecionar 200 a 300 propostas para poder viabilizar uma boca do funil, como a gente chama, de uma grande quantidade. E nós vamos usar o quê? Os ambientes de promotores de inovação que nós temos no Estado. O Separtec fez um levantamento, nós temos hoje 188 ambientes promotores de inovação, que são hubs, que são centros de inovação, que são coworks, que são Fab Labs. E nós queremos que esses centros possam nos ajudar a fortalecer as startups. Então, nós vamos estar dando dinheiro para eles mesmos para poder ajudar a levantar essas startups e fazer com que elas possam proliferar e possam ser futuros unicórnios do Paraná, se Deus quiser, nos próximos anos. E o Paraná já é destaque, né? Unicórnios, exatamente. A gente tem muitos unicórnios aqui. Temos então 3 unicórnios aqui, exatamente. Temos um potencial para isso acontecer, né? Não tenha dúvida. Nós temos clareza, pelas próprias quantidades de instituições de ensino que nós temos no Estado, e sem dúvida a Universidade Federal é um grande ativo que nós temos no Paraná, né? E aliado a as outras universidades federais, as 7 universidades estaduais, tá? A maior rede de universidades estaduais no Brasil é no Paraná. Os institutos federais, nós temos 26 campos espalhados pelos institutos federais também no Estado, temos outro, o NILA, a Universidade de Fronteira Sul. Então, nós temos uma grande... Fora Equipar, incrível, né? Embrapa, etc., tantos ativos aí, IDR, para poder buscar novas soluções, para poder trazer pesquisa e alavancar o desenvolvimento econômico do Estado. E você classificaria quais são as principais atividades econômicas para desenvolvimento de startups aqui no Estado? Ou olha, obviamente o agro... é o nosso grande... mas nós temos o PECT. O PECT é o Programa de Ciência e Tecnologia, Política Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado, né, inovação, onde você tem as principais áreas que nós atuamos, mas é agro, é saúde, é metal mecânico, química e materiais. Então, são as principais áreas que, pelos ativos que nós temos, né, em termos de
de conhecimento, pela quantidade de mão de obra que nós temos, pelas empresas que nós temos. Então, esse PECT traz as principais áreas para que a gente possa desenvolver e investir, obviamente. Qual é o seu sonho com a Secretaria da Inovação? Onde você pretende chegar? Falamos muito aí dos projetos que você vem desenvolvendo, mas lá quando terminar o mandato, o que você gostaria de deixar como semente para o estado do Paraná? Primeiro, o estado referência em inteligência artificial no país. Nós queremos que o Paraná realmente siga isso, que o Paraná seja estado protagonista com relação à inteligência artificial, uma série de ativos que nós queremos ter, e no estado como isso, como essa referência em inteligência artificial. Mas também o que eu quero é ver a inovação em todos os municípios do estado, independente do tamanho que ele tenha. Para você ter ideia, Ângela, nós temos um município, por exemplo, no norte do estado, chamado Prado Ferreira. Fica ali perto de Rolândia. Tá? E esse município tem 4 mil habitantes. E eles fazem todo ano semana de ciência e tecnologia. Eles têm esse programa que eu falo, que é da formação das crianças. Eles têm isso lá há alguns anos. Para você ter ideia, eles foram convidados para ir para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eles levaram um robô deles de 3 metros de altura. Que bacana. Que foi uma cidade de 4.500 habitantes. Ou seja, não é só Curitiba, não é só Londrina, não é só Maringá, não. Nós podemos, numa cidade pequena, é possível sim você levar talentos para você. E sabe o que eles me pediram? Para falar com o secretário de Educação do Estado, porque no 6º ano, o que eles estavam vendo lá em termos de robótica, não sei o quê, apesar de ser muito bom para os outros alunos, para eles, não, eles já sabem aquilo que está sendo dado lá, eles querem mais. Eles querem mais. Exatamente. Que bacana, então, veja, que olha que coisa fantástica isso. De você fazer com que as crianças sonhem mais alto, e elas podem atender, elas podem atingir isso. Então, esse é o sonho que eu tenho, de poder espalhar a inovação pelo estado como um todo, independente do município, independente da... E fazer com que o próprio estado se conheça, né? Exatamente. Tanto é que durante a Semana da Inovação, nós vamos ter a Rota da Inovação, que é exatamente isso. Nós mostrarmos para a sociedade aquilo que tem. 50 ambientes vão estar se abrindo para poder, venham conhecer o que nós fazemos aqui. Perfeito. Porque muitas vezes o Paraná recebe comitivas do Paraná, de fora do Paraná e fora do Brasil, para poder conhecer o que nós estamos fazendo. Mas às vezes as pessoas da cidade não conhecem o que está acontecendo ali. E se eles não têm esse conhecimento, eles acabam não defendendo e, mais do que isso, não utilizando aquele espaço que pode ser um espaço de inovação para que ele, enquanto empresário, ele, enquanto cidadão, possa usufruir. Então, nós queremos, através da Rota, fazer com que as pessoas conheçam esses locais. 50 se habilitaram para isso. E mais um detalhe, nós vamos ter agora, na semana que vem, hoje é sexta, semana que vem, nós vamos estar lançando o Pint of Science 2025. O Pint of Science começou isso na Europa, em Londres, onde você une academia com bares, com restaurantes. E você leva ciência, tecnologia e inovação para os locais. Então, durante 3 dias em 2025, nós vamos ter, então, e aí a nossa ideia é chamar todas as universidades para que a gente faça isso em todas as cidades onde tem um camp, seja da Universidade Estadual, campus da Universidade Estadual, da Universidade Federal, da TFPR, Instituto Federal. Nós queremos que todas elas nós façamos a maior edição da história do Paraná e a maior edição do Brasil, do Pint of Science, que será em 2025. Nós vamos estar lançando agora na semana que vem, na próxima terça-feira. Segunda-feira, dia 21, nós vamos estar lançando isso. Então, acho que é dessa maneira que nós vamos levar a inovação. E eu confesso que com o apoio do governador, com o apoio de tantos atores aí, nós vamos chegar longe, não tenho dúvida disso. Perfeito. Secretário, muito obrigada pelo seu tempo, por esse papo delicioso. Parabéns pelo trabalho, que continue rendendo muitos frutos aí para o nosso estado e para a nossa população. Muito obrigado por estar com a gente aqui na UniFM. Eu que agradeço, Ângela, muito obrigado e parabéns a vocês e viva a inovação. E viva a inovação. Uni Inova. Agora, na UniFM.